Paz do Senhor, meu irmão. Como é que está a luta? As adversidades, a diferença entre lutas, né, e aflições. A diferença é muito grande. Mas eu me lembro quando eu era criança, a gente cantava um corinho. Mas a luta vem e passa, não desanime não. A luta vem, ela passa. Você não pode desanimar. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você não pode perder o ânimo diante das aflições, diante das lutas, das adversidades, porque o Senhor te chamou para uma guerra. Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz não, eu vim trazer guerra. Botar o pai contra o filho, a mulher contra o marido. Como entender esse versículo de Mateus que Jesus narrou? Né? Porque se a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, como é que Jesus queria falar isso? Porque a mulher se entrega a Cristo, o marido, digamos, é batuqueiro, então vai haver uma guerra ali. Entendeu? Até aquele marido entender, né, que a mulher tomou a melhor decisão da vida dela de aceitar Jesus como salvador pessoal. Mas até então vai criar uma guerra. Isso aí que Jesus está querendo falar. Não é a guerra de puxar uma faca, uma arma, não. A guerra no sentido espiritual. Eu estou com a minha Bíblia aberta, e a Bíblia aberta, você já sabe, é Deus falando conosco. Deus se particulariza comigo e com você através da sua palavra. Estou aqui com o livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, um texto muito bem conhecido da igreja. Você que é um leitor da Bíblia, né? Já leu isso aqui dezenas de vezes, já pregou dezenas de vezes. Mas eu vou fazer aqui, trazer um sermão chamado Sermão Expositivo, né? Vamos tentar fazer um sermão expositivo. O título vai falar aqui sobre o vaso do oleiro em penitência do povo. Então, o primeiro versículo do capítulo 18 de Jeremias diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te. O versículo 2 de levanta-te. Primeira coisa que Deus pede para Jeremias é se levantar, se colocar de pé. Não quer dizer que literalmente Jeremias estivesse deitado ou sentado, mas aqui está falando no sentido espiritual. Talvez você está caminhando nesse momento, você está de pé, você está fisicamente bem colocado, mas de repente espiritualmente você está prostrado, você está caído, você está desanimado, né? Essa era a situação aqui que Jeremias se encontrava, talvez desanimado, entregando uma profecia para o povo, né? E o povo não dando muito crédito. Possivelmente, esta parábola aqui, que os teólogos apresentam como uma parábola, deve ter acontecido no período do reinado de Joaquim, rei de Judá. O cerco já estava para se fechar da Babilônia contra a nação, e agora Jeremias, né, recebe a ordem de Deus, levanta-te, né? Primeira postura é se colocar de pé. Quando lemos Isaías capítulo 60, o versículo 1, a Bíblia diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então significa que você tem que estar de pé. Quando lemos lá no livro de Ezequiel capítulo 2, o versículo 1, a Bíblia diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer você de pé para falar com você. De pé no sentido espiritual, em reverência à majestade do Deus Todo-Poderoso. A segunda palavra que me chama a atenção aqui, nesse verso 2, é primeiro levanta-te, e a segunda é desce à casa do oleiro. Descer. Nós observamos que para você ter vitória, você tem que descer. Descer do pedestral, descer da posição que você se encontra, com talvez o orgulho, a arrogância, aquela autoconfiança em si mesmo, causa muito prejuízo espiritual na vida do homem, né? A gente vê na autoconfiança de Pedro, quando Jesus disse, esta noite tu me negarás, né? E Pedro disse, não, ainda que seja necessário eu morrer por ti, mas de maneira nenhuma te negarei. A autoconfiança, você confiar em si mesmo, confiar na sua capacidade. Paulo disse, não sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. Então aqui nós vemos, desce a casa do oleiro, né? Você tem que descer dessa posição que você está. A gente observa que Davi,
Ele venceu o gigante Golias, mas antes de vencer, a Bíblia diz que ele desceu até o ribeiro e ali pegou 5 pedras, 5 seixos. Ele desceu, a ordem era descer. Desceu lá e pegou aquelas 5 pedrinhas para vir lutar contra aqueles gigantes. Quando Jesus entra ali na cidade de Jericó, a pessoa de Zaqueu, melhor dizendo, estava subido numa figueira. A primeira palavra de Jesus foi: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Esta é a segunda palavra que me chama a atenção: desce à casa do oleiro. Por que Deus não disse desce à marcenaria, né? Porque uma certa feita alguém falou para mim e disse: irmão Miguel, mas o pau que nasce torto morre torto e quando queima até a cinza é torta. Digo, isso é uma realidade, mas eu louvo a Deus que eu não sou feito de madeira, eu sou feito de barro. E o oleiro pode me moldar, pode moldar você. Então essa percepção que nós temos que entender, que o pau realmente que nasce torto, morre torto e quando queima até a cinza é torta. Mas nós somos feitos de barro e o oleiro trabalha na nossa vida desde que eu e você deixam o oleiro trabalhar. O oleiro aqui se trata de Deus, né? E a olaria aqui é o local onde era preparado o recipiente, os vasos, né? Então diz aqui: desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não tem outro lugar para Deus mandar. Por exemplo, desce a minha casa, né? A igreja, vai lá, desce lá o templo, mas desce a casa do oleiro, porque ele é uma parábola. E o barro aqui se trata de Judá. Quando nós olhamos este texto, se nós pegássemos vários panos de fundo aqui, mas um deles seria a soberania de Deus sobre as nações. Deus é soberano. Quando ele quer tratar com uma nação, ele trata, né? A gente observa, às vezes as pessoas nos perguntam, nos questionam. Por exemplo, essa guerra da Ucrânia com a Rússia já vai se destacando aí por alguns anos. Onde está Deus? Por que Deus não age, né? Há perguntas que só a eternidade vai revelar. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Lá no livro de Deuteronômio 29. Então fica por conta, quando ele me pergunta essas perguntas, que eu não tenho resposta na hora, eu digo, fica por conta do SDS. O que é isso, meu Miguel? SDS? Só Deus sabe. Tá? Só a eternidade é que vai revelar essas perguntas. Agora, existe propósito nisso, existe o porquê, e eu não posso te explicar o porquê, né? Então aqui vamos voltar para o texto, né? Que está se tratando de Judá. Levanta-te dessa casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus está falando com você através dessa palavra, você precisa ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer que existe duas formas de você descer a casa do oleiro. Você vai escolher qual dessas formas você quer. Ou você desce na casa do oleiro como observador, que no caso foi Jeremias, o profeta, o homem de Deus, que estava ali madrugando, pregando, orientando, né? E Jeremias desce como observador, ele só ia observar, né? Aquele oleiro estava ali, e para você ter uma ideia, são 200 tipos de barro que existe. Desses 200 tipos, apenas 8 servem para a mão de obra, o restante é só para esterco, para adubo, né? Então são 200 tipos e apenas 8, certo? Você já imagina aquele barro que Adão e Eva foram feitos lá no início do Jardim do Éden? Acho que seria o número 1, né? O barro feito por Deus ali. Então diz assim: eu te farei ouvir as minhas palavras. O verso 3 entra aquela palavra importante, chama-se obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Ele vem dizer o verso 3: e desci a casa do oleiro. Ele desceu a casa do oleiro. Quantas vezes nós questionamos com Deus? Talvez fosse eu, fosse você, mas sabe o que eu tenho que fazer na casa do oleiro? Não tem outro lugar para o Senhor me enviar, tem que ser justamente a casa do oleiro. Não, ele desceu, obedeceu. Nós temos o nosso alfabeto brasileiro que tem mais de 20 letras, mas o alfabeto de Deus só existe 4 letras: O, B, D e C. Você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem parado ao menos para ouvir Deus falar com você? E quando Deus fala com você, você entende que é com você mesmo que Deus está falando, porque Deus muitas vezes ele se particulariza conosco e quer dizer para você que quando Deus fala com você, você sabe que é com você. Você talvez queira tirar uma de difícil, né?
Mas quando Deus fala, a mensagem é diretamente. Pode ter uma multidão ali de dezenas de pessoas. Se Deus quiser se particularizar com você, ele vai se particularizar no meio daquela multidão. Porque Deus, ele fala com a pessoa certa, na hora certa e da forma que ele quer falar. Então diz assim: descia cardoleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. Era uma espécie de um eixo, né? Ela tinha duas rodas ali com uma espécie de pedra, ficava junto ao pé dele, e ele fazia pegava daqueles barros que ele havia selecionado, né? Entre esses 8 tipos de barro, ele havia selecionado ali e está construindo. Você observa que a missão de Jeremias era só para observar. Eu já falei para você que existe duas formas de ir a casa do oleiro. Ou você vai como observador, como a pessoa de Jeremias, ou você vai como barro. E eu vou ser sincero para você, né? Não gostei de ir como barro, porque eu sei que Deus nos molda, nos lapida, né? Trabalha a nossa vida, mas olha, meu amigo, é melhor obedecer a voz do Senhor, é melhor entender o que Deus está falando com você, do que ter que descer a olaria, porque descer como vaso, como barro, meu amigo, você sabe que o negócio não é muito fácil, né? Como o vaso fazia de barro, quebrou na mão do oleiro, ou seja, ele pegou aquela primeiro barro, aquela porção, ali era tudo medido, ali ele fazia um processo, tirava as pedrinhas que tinha dentro, alguma coisa assim, alguma raiz, ele tirava tudo aquilo ali, fazia primeiro um processo, preparava ali, e agora ele começa a fazer. Claro que hoje os processos eles são diferentes, né? Existem máquinas, existem forma diferente, mas naquela época era uma forma artesanal, né? Era feito manualmente, não existia a tecnologia que nós temos hoje. Mas o efeito é o mesmo, o barro é o mesmo, o vaso, né? Há muitos tipos agora. Então, assim, ó, como o vaso fazia de barro, quebrou na mão do oleiro. Ainda bem que quebrou na mão do oleiro, né? Porque o oleiro tinha poder para refazer. Diz assim, ó, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aqui, Deus, quando nos chama, Ele não nos chama para nos reformar, Ele nos chama para nos transformar. Deus não reforma ninguém, Deus transforma. Deus muda o caráter da pessoa. A gente vê que a pessoa de Saul, quando foi designado a rei pela primeira vez, ele diz que Deus mudou o coração de Saul. Muito embora Saul não tenha atentado para as ordenanças divinas, para as orientações divinas, e por não ter atentado para a orientação divina, mais adiante ele comete erros gravíssimos e Deus rejeitou ele. Mas Deus mudou o coração. A Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. Deus pode mudar o meu e o teu coração, né? Mas você tem que abrir o teu coração e deixar que Deus trabalhe na minha e na tua vida, que muitas vezes se torna difícil a gente atentar para a voz de Deus. Muitas vezes Deus está falando conosco, a gente diz, não, o Senhor está falando com Maria, ou o Senhor está falando com José. Não, é contigo mesmo que Deus está falando. Tá? Receba esta mensagem e escolha a forma como você quer ir na olaria. Se você quer ir como observador para aprender a lição nessa parábola, ou você quer ir como um barro para ser moldado, lapidado. É muito bom que saia lapidado, mas olha, o processo de Deus não é fácil. Não venha com essa dizer que o processo de Deus é fácil, porque não é fácil. A nossa natureza humana, Paulo disse, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. É a nossa natureza humana, a nossa primeira natureza adâmica. Então diz assim: e fez conforme pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não porei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel. Diz o Senhor: este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, aqui a gente está vendo a soberania de Deus, contra uma nação, contra o reino, para arrancar, para derribar e para destruir. A ideia de Deus aqui é trazer a mensagem para que haja um arrependimento, uma mudança na vida da pessoa. Deus, ele não muda, ele é imutável. Um dos atributos da divindade é a imutabilidade. Deus não muda. Mas quando Deus fala conosco, ele quer que haja mudança. A gente vê a cidade de Nínive, o Senhor enviou Jonas lá e disse: só dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E ia acontecer isso.
Só que a mensagem de Deus ela teve um efeito grande na vida daquele rei. Aquele rei se arrependeu, aquele rei jejuou, colocou seus súditos para jejuar, colocou até os animais durante 3 dias para jejuar. Então a mensagem de Deus surtiu efeito na vida dele e Deus mudou o curso da natureza, mudou aquela destruição que seria. Não é que Deus tenha mudado em si, tenha se arrependido, não. O homem foi que se arrependeu, o homem foi que entendeu a mensagem de Deus. E você precisa entender a mensagem de Deus. A vontade de Deus não é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você, meu amigo que me acompanha nesse canal, ainda não entregou a sua vida a Cristo, procure uma igreja evangélica mais próxima de você e aceite a Jesus como Senhor pessoal de sua vida, que Deus tem coisa boa para você na eternidade. Que Deus e que nos abençoe e até o próximo vídeo.